Olá, pessoal! Não se preocupem, a primeira parte desse vídeo foi apenas um teste para ver como está a leitura de vocês na língua brasileira de sinais. Conseguiram interpretar? Se vocês ficaram curiosos, te desafiamos a tentar traduzir o conteúdo dessa parte do vídeo. É muito fácil, vocês irão conseguir. Agora, trataremos a vocês um pouco sobre as escuelas experimentales. A história das escuelas experimentales, na Argentina, remonta a 1958, quando duas professoras universitárias, Nelly Pearson, formada em artes plásticas, e Dorothy Ling, formada em música, criaram o Centro Pedagógico do Prata, em 1958, na casa de Dorothy. Nas palavras de Dorothy, nossa intensa tarefa de busca de si e do cultivo interior nos levou naturalmente a questionar todo o sistema massivo e obrigatório de ensino público, ao qual todos estamos submetidos e que, em algum momento, passou a se chamar de educação, com a qual nada tem a ver. Os integrantes da instituição se resumiam a educadores e alunos, sendo que um dos professores era o responsável pelas questões burocráticas administrativas, e assim, eles se organizam até hoje. Logo que as aulas acabam, os professores compartilham algumas tarefas de organização da escola, limpar os banheiros, lavar a louça, etc. E depois se encontram para um almoço coletivo. Em 1984, com o fim da ditadura argentina, o ministro da Educação propôs que a experiência se desenvolvesse em âmbito estadual. Reconhece o espaço como uma escola que se torna pública e que também fosse criado um instituto de magistério, com o intuito de formar professores que depois sustentassem outras experiências na mesma linha. Dorothy e sua equipe impuseram uma condição ao governo: deixá-los em plena liberdade. Após longas batalhas, o centro conseguiu manter seu projeto político-pedagógico original, baseado na abolição da divisão em séries por idade, onde os alunos não são avaliados por notas, nem letras, nem mesmo conceitos. Trata-se de uma avaliação constante diária, baseada em atividades e grupos individuais. As carteiras são proibidas e a formação de professores é feita de forma independente dos programas do Estado. O centro deu origem à primeira escola pública, criada em 1984, denominada Instituto de Educação Superior Roberto Temes Speroni, que recebia crianças e adolescentes entre 3 e 18 anos e também abrigava um espaço de formação de professores que tinha como tarefa espalhar a ideia e fundar outras escolas públicas pelo país com o mesmo modelo. A experiência se alastrou pelo país. Quando os pais não conseguiam matricular seus filhos em uma das escuelas experimentales, contatavam professores para então criarem mais escolas. Curiosamente, a origem da maioria das escuelas experimentales tem esse ponto comum: o encontro entre pais e professores. As experiências educacionais nascem do interesse coletivo e da busca por uma educação diferente e gratuita,
democrática nos termos mais elementares. Os docentes implementaram um método de ensino inspirado pela pedagogia da tolerância, nos moldes de uma educação democrática, a partir de uma grade curricular personalizada voltada para artes plásticas e música. A metodologia adotada, segundo Emílio Urruti, diretor da unidade que fica em Ushuaia, é fundamental para trabalhar um dos principais pilares da rede, o ensino personalizado. Os professores contam com diversas metodologias e estratégias de ensino. Para entrar no magistério, nenhum tipo de vestibular é realizado. Os alunos pagam 150 pesos, pouco mais de R$ 60 mensalmente, para a compra de materiais e alimentos. Cada escola experimental comporta entre 100 e 200 alunos. Onde existia a divisão por sala ou por idade, os estudantes são divididos em rodas de discussão, compostas por no máximo 15 alunos. O objetivo de trabalhar em pequenos grupos é permitir aos docentes que estabeleçam uma relação muito próxima com os estudantes. Todos os professores conhecem todos os seus alunos pelo nome, suas histórias e dificuldades. Essa relação mais próxima permite aos educadores acompanhar de perto aspectos que, muitas vezes, não são observados no ensino tradicional. São oferecidas as etapas escolares, pré-primário, primário e secundário. O número de pessoas impactadas ainda é baixo, menor que 10.000 pessoas, segundo o site InoveEdu. A presença dos pais impacta a escola diretamente, tanto criando uma rede fortalecida, quanto beneficiando financeiramente a instituição. Uma vez ao mês, pais e mães são convidados para cozinhar, em uma ocasião chamada padaria, um chamado criativo para mobilizar os pais. A marca dos pais é perceptível à medida que se caminha pelos espaços, como se pudéssemos encontrar digitais de pais em cantos do prédio. Há pouco uso de tecnologia. A arte é usada como fio condutor para abordar as disciplinas obrigatórias. Desde os primeiros dias de aula, os estudantes mais novos são colocados em contato com ferramentas artísticas, como pincéis, tintas e instrumentos musicais. Um dos elementos da arte mais relevantes a se aprender é a postura do artista, pois um artista é alguém que se entrega a uma atividade, cuja dedicação intensa ao trabalho resulta em peças e ações únicas. Cada uma das disciplinas dadas por professores diferentes é trabalhada em rodas de discussão. Outra característica presente nas escolas argentinas é a autonomia, tanto de alunos quanto de professores. Embora haja um diretor em cada unidade, a figura desse profissional só existe por uma questão administrativa. Na escola, as decisões acontecem por meio de uma assembleia docente, sempre em consenso. Ao final de cada dia de trabalho, os professores se reúnem durante 2 horas para ter feedback do trabalho, falar sobre os rendimentos dos alunos e da programação das atividades do dia seguinte.
O ato de compartilhar é um dos pontos centrais das escoelitas. A atitude de compartilhar deixa fora dos muros da escola os impulsos egoístas ou competitivos e a tendência de se sobressair ou a de fazer as coisas com outro intuito que não seja a simples alegria de fazê-los. Os momentos de silêncio geralmente antecedem situações como o início das aulas e refeições, que costumam demorar 30 minutos e são verdadeiras epopeias para as crianças. Os jogos são utilizados frequentemente como parte do processo de aprendizagem. Os professores deixaram claro que o propósito da educação das escolas experimentais vai além da visão utilitarista, que busca apenas propósitos e justificativas, mas analisar atos de aprender e ensinar como inclinações naturais do humano para conhecer o mundo e a si mesmo. A pedagogia dessas escolas é um mosaico de ideias em diálogos, de pessoas e linhas de atuação que se encontram em todos os lugares.